É absolutamente fascinante a gente observar como números gigantescos da produção agropecuária podem, de uma hora para outra, virar uma verdadeira atração cultural e gastronômica. E a cidade de Pedra, lá no coração do agreste pernambucano, é o exemplo perfeito dessa virada. O objetivo da nossa análise hoje é entender exatamente essa jornada. Vamos explorar como um município historicamente famoso por extrair verdadeiros rios de leite conseguiu canalizar toda essa força para erguer um polo premiado de laticínios. E não para por aí, porque ainda criaram uma rota de turismo culinário que está chamando a atenção do país inteiro. Beleza, vamos mergulhar nisso. O caminho desta análise passa primeiro por a força leiteira de Pedra, depois a evolução para excelência, indústrias e prêmios. Em seguida, uma pausa curiosa para o maior queijo do mundo, finalizando de forma inspiradora com a rota do queijo artesanal. A força leiteira de Pedra, a escala e o escopo da produção. Para compreender o peso dessa região, os dados do IBGE de 2024 mostram exatamente a expansão contínua da pecuária em Pernambuco. 93 milhões. Esse número é simplesmente colossal. São 93 milhões de litros de leite cru produzidos por ano na cidade de Pedra, segundo o levantamento mais recente. É uma escala econômica gigantesca. Pensa que são centenas de milhares de litros extraídos todo santo dia. É essa produção em massa que sustenta as famílias no campo e funciona como grande motor econômico para todo aquele ecossistema. Colocando isso em perspectiva na hierarquia estadual, a cidade de Itaíba lidera com 126 milhões de litros, seguida por Buíque com 102 milhões. E logo ali, firme e forte no terceiro lugar, vem Pedra, com seus 93 milhões. Fica muito claro que a região não está ali de passagem. Ela é um dos 3 pilares fundamentais que sustentam toda a bacia leiteira pernambucana. Existe uma dinâmica bem interessante no mercado que a gente precisa pontuar. De um lado, temos a produção do leite cru, aquela commodity de alto volume que sai direto das fazendas. Do outro, vem o beneficiamento especializado, que é o trabalho complexo de transformar esse leite em queijos, iogurtes e derivados finos. E enquanto várias cidades focam quase que exclusivamente em extrair e mandar a matéria-prima para fora, Pedra se destaca por dominar brilhantemente os dois cenários, a extração massiva no campo e a transformação industrial especializada dentro do próprio município. Vamos em frente e ver como isso evolui na seção Excelência, Indústrias e Prêmios, elevando a arte de fazer queijo. É aqui que toda aquela quantidade se converte em altíssima qualidade. Hoje, a capacidade do Parque Industrial de Pedra é impressionante. O município conta com 18 laticínios formalmente registrados. E o foco na excelência é muito real. O laticídio Vale Lac, por exemplo, arrematou recentemente 3 posições de destaque no prestigiado concurso de lácteos da FAEP. Além disso, operações gigantes como a Dourado Lácteos processam cerca de 25 mil litros de leite todo dia, com passe livre para vender no Brasil inteiro. São esses atores locais subindo a régua do mercado nacional. O maior queijo do mundo, um feito culinário de quebrar recordes. Dando uma pequena pausa nos dados de negócios, existe um lado cultural espetacular e muito festivo na tradição leiteira que é de cair o queijo. Estamos falando literalmente de um recorde de peso. O grande xodó dos eventos comemorativos locais é o audacioso projeto de fabricar o maior queijo de coalho do mundo. É aquele tipo de façanha grandiosa que atrai curiosos e coloca a cidade no mapa de um jeito leve e muito divertido. Agora, o detalhe mais interessante dessa história é a escala absurda do peso. 2.960 quilos, quase 3 toneladas de queijo de coalho em uma única peça. Mais do que quebrar um recorde, é uma demonstração monumental da capacidade técnica das queijarias da região, um símbolo gigante e inesquecível do orgulho que a cidade tem da sua produção. Rota do queijo artesanal, vivenciando a herança. É natural que toda essa bagagem preparasse o terreno para o turismo, abrindo as portas das fazendas. Aí entra em cena o inovador projeto Chão de Queijo, que estruturou a tão aguardada Rota do Queijo Artesanal em Pernambuco. Ela conecta 10 cidades do Agreste e integra 13 produtores. Em Pedra, a rota guia o pessoal para conhecer pérolas como a Fazenda Caboclo e propriedades super tradicionais como a queijaria Sabor do Campo, que produz queijo desde 1931. A região deixa de ser apenas uma fornecedora escondida nos bastidores e vira um destino turístico claro e acessível. A essência desse turismo foi resumida com perfeição pela consultora Patrícia Magalhães. Abre aspas. Com a rota poderão conhecer a história dos produtores, acompanhar o processo artesanal e entender o verdadeiro custo do queijo.
E é exatamente isso, né? O valor de um queijo artesanal vai muito além do litro de leite. Ele está na dedicação das famílias trabalhadoras, nas técnicas passadas de geração em geração e na herança viva do Nordeste rural, que agora pode ser experimentada de perto. Fica demonstrado que a evolução de polos produtivos como Pedra revela um potencial gigantesco quando a força econômica é convertida em turismo cultural. E fica uma reflexão provocativa final. Com a tradição leiteira sendo transformada em um destino turístico imersivo, qual será o próximo grande sabor a ser descoberto no Agreste? É o tipo de pergunta que deixa a gente com aquela vontade enorme de colocar o pé na estrada e explorar.